Olá, como estão? Eu sou a Prof. Sil e hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante que acontece muito quando os alunos estão fazendo a prova, que é o que fazer quando as coisas não saíram como você estava imaginando na prova do Ciele. O que acontece? A prova do Ciele S5, por exemplo, primeiro você vai fazer a parte escrita. Então, vamos falar primeiro o que acontece quando as coisas não saem como eu imaginava. Por exemplo, eu tenho um aluno há pouco tempo que foi fazer o exercício 1 da prova escrita, que vai ser sempre a primeira prova. No Ciele S5, primeiro você vai fazer a parte escrita e depois vai fazer a parte oral. Então, a parte escrita são os dois exercícios, nos quais, para o exercício 1, normalmente a gente sugere que os alunos utilizem 15 minutos. Esse aluno se empolgou, começou a escrever um monte. Quando viu, se passaram quase 25 minutos fazendo o exercício 1. Automaticamente ele se assustou e pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele pegou e começou a fazer o exercício 2, que ele teria que ter tido 35 minutos, que é a nossa sugestão, né? Porque você tem 50 minutos, então 15 minutos para o exercício 1 e 35 minutos para o exercício 2. Então ele só tinha 25 minutos, então ele tentou fazer o melhor que ele conseguiu para cumprir com todos os pontos do exercício 2. Evidentemente, como ele gastou 10 minutos a mais do que teria que ser, ele não conseguiu escrever o texto da forma que ele queria. Então, o mais importante e o mais indicado nesse caso é tentar fazer o melhor que você consegue. Tentar responder a todos os pontos do enunciado, porque vocês sabem que é muito importante cumprir com os pontos do enunciado e fazer o melhor que vocês conseguem, mas nunca desista. Nunca desista. Então, vocês têm que respirar fundo e pensar assim, vou fazer o melhor que eu conseguir para tirar a melhor nota a partir do que aconteceu. Então, jamais é uma boa ideia desistir. Desistir no caso é dizer, não, nem vou continuar, já passou muito tempo. Porque a gente tem que esperar o resultado. E vocês, em todo momento, o melhor que podem fazer é acreditar em vocês. Em acreditar, em pensar, por exemplo, nesse caso, meu aluno pensou, bom, já foi, agora eu vou fazer meu melhor esforço e passar para a parte escrita, para a parte oral, respirando fundo e pensando que zerou tudo, começou tudo de novo e tentar fazer a parte oral da melhor forma possível. Lembrando que cada uma das habilidades na prova do Ciele são como se fossem provas independentes. Então, na parte escrita, estão em jogo 250 pontos. Na parte oral, outros 250. Então, para você que faz o Ciele S5, são 500 pontos. Então, 250 pontos da parte escrita e 250 pontos da parte oral. Para quem precisa obter o nível B2, claro que não é ideal o que acontece. Mas esse vídeo é para você que vai fazer a prova ficar pensando assim, vou fazer o melhor que eu consigo. Se acontece alguma coisa, como se diz em português, bola para frente e tentar fazer as coisas da melhor forma possível. Não adianta em nada se apavorar. Sempre tem que confiar em vocês mesmos. Para quem faz o Ciele Global, eu já tenho muita experiência de alunos que, por exemplo, fizeram a parte leitora e acharam que não foram tão bem. Ou na parte auditiva, acharam que não foram bem.
eu lamento informar que tudo que vocês pensam que não foram bem, muitas vezes vocês se surpreendem. Porque como fazer a prova do Cielo é um momento de muita tensão, vocês não conseguem avaliar realmente se foi ou não foi bem. Então, meu conselho, minha dica é, se as coisas não saem como você esperava na prova do Cielo, relaxe e acredite em você. Tente fazer as coisas da melhor forma possível e espere o resultado. Esse meu aluno que se deu por conta que não conseguiu fazer, que utilizou mais tempo do que ele imaginava, ele conseguiu tirar a quantidade mínima para tirar B2, mas ele conseguiu. Vocês imaginem se ele tivesse desistido. Então, a mensagem desse vídeo é: nunca desistam. A partir do momento que vocês estão fazendo a prova do Cielo, vão com fé, acreditem em você e esperem a nota. Porque muitas vezes os alunos se surpreendem. E se lamentavelmente não dá certo, vamos de novo. Mas não desistam dos seus sonhos, tá bom? Um abraço!